vinda de uma empresa salvadora, que no caso é EBSER. Nós não estamos aqui para discutir EBSER, nós estamos aqui para discutir e nos posicionarmos que nós somos contra qualquer atitude que manipule o funcionamento, que repercuta em pacientes, né, que repercuta no ensino e na pesquisa. Do ponto de vista dos pacientes, somos nós aqui, dessa mesa para cá, que estamos dizendo para os familiares, né, que a cirurgia do seu filho vai ser suspendida. É dessa mesa para cá que está dizendo para o filho que a sua mãe não vai ser operada, né? Que estamos recusando, né, funcionários dessa universidade que tiveram acidentes aí, querem transferir para o hospital e nós não podemos atender porque a neurocirurgia não está funcionando. Somos nós que estamos tendo a angústia de ter uma emergência fechada e os doentes especializados deste hospital, que assumiu o compromisso dentro da sociedade por décadas de cuidar de pacientes graves, estão indo, porque a emergência foi fechada há meses, indo para emergências, UPAs, OPAs, e o que for, né, de pessoas que não foram treinadas para atender esse tipo de gravidade. Então nós não podemos aceitar, e é isso que a gente vê. A gente fica indignado com esta possibilidade. Eu não estou provando e nem afirmando, mas essa é a sensação e nós queremos, né, solicitar que este é um problema muito mais sério do que já foi trazido ao Consune, onde eu já vim aqui várias vezes, já até me apresentei, já falei, onde se discute coisas conceituais, etc. Mas nós aqui somos esse dia a dia. Né? Nós não aceitamos essa afirmação, né, sem base, sem fundamento, de que não, está vendo? Mas a EBSER vem e conserta isso. Nós não podemos ficar parados esperando uma solução que está na justiça, que tem uma série de implicações, que podem ter outros atos na justiça, etc. A UFRJ tem que se posicionar agora. Agora, o professor ali fez um comentário do que a UFRJ não pode se mostrar incompetente frente à sociedade. Concordo, professor? Concordo. Inclusive nesse aspecto. Né? Porque se o embaixador do Equador for lá, professor Lê, ele vai procurar outra instituição pensando em fazer especialização nos equatorianos que queiram trabalhar em saúde. Então essa é uma situação muito séria, né? Nós temos pessoas aqui que podem dar o depoimento, né, que são vice-chefes de serviço, e foi uma reunião promovida pela direção do hospital, dizendo que vamos fechar o hospital para pressionar o Consune a aprovar, etc. Nós temos este depoimento aqui. Né? Então isso é inaceitável. Eu estava na congregação quando ouvi duas propostas surpreendentes, congregação da Faculdade de Medicina. Uma foi de que tínhamos de parar, com a greve, para o Consune nos atender e aprovar a empresa, e a outra foi de que a UFRJ está atrapalhando a Faculdade de Medicina e que a gente devia pleitear no MEC a separação da Faculdade de Medicina da UFRJ. Né? Se for uma ata séria, vai constar isso, porque as pessoas não podem ir para consunes, congregações e departamentos e dizerem isso e não constar em ata. Você tem de ter um pouco, né, de pensar o que você vai dizer em público. Né? A gente está muito preocupado com o relatório do TCU que foi publicado. Né? Eu não morro de amores pelo TCU, mas também não estou aqui querendo dizer que o TCU é só um monstro. Eu não sou maniqueísta. Há várias acusações lá, não são acusações, há várias constatações em que mostra a precariedade administrativa que é correta, eu trabalho lá, mas que levanta coisas como 98% de mais de 30 milhões do REUF, que foram feitas em regime de urgência sem licitação. A UFRJ precisa de dar uma resposta a este relatório, onde inclusive os auditores disseram que no hospital se está parado esperando a EBSER. Então a gente tem diretores falando isso, né? Reuniões de departamento, pessoas querendo parar o hospital, né? Congregação, professor titular propondo, um relatório do TCU afirmando isso, e a nossa própria percepção
Então é isso que nós viemos a este conselho, que tem um caráter executivo. Nós procuramos o professor Levi, mas ele está viajando, então é isso que nós viemos aqui. Professor Ledo, quem entende de hospital está sentado aqui, quem vive o dia a dia está sentado aqui, à disposição da UFRJ para fazer qualquer plano. Nós não queremos mais essa conversa, que nós não acreditamos de que tem uma coisa salvadora. Até porque, como vocês todos sabem, já deve estar público, o Banco Mundial é que está financiando o programa de modernização dos hospitais. Agora, nada contra o Banco Mundial, isso é decisão de governo. Está aqui o projeto, aprovado ano passado, 562 milhões de dólares para a modernização dos hospitais universitários. Em nenhum momento eles propõem a criação de uma empresa. Esse dinheiro vai ser dado para a modernização dos hospitais com várias áreas de ampliação. Não sei se a reitoria sabia disso, deve saber, porque o MEC não é lá aquelas coisas que o professor Nelson fala de 1970, 90, não. É 562 milhões. 5 anos de carência, quer dizer, o próximo governo que vai pagar, e 30 anos para pagar. Então é este projeto. Eles até falam na autonomia, aumentar a autonomia dos hospitais. Em nenhum momento sugere EBSERH, com a criação do MEC. E que está aí o dinheiro disponível, é só fazer os projetos. Eu mesmo, se ninguém for fazer isso, vou ligar para o Banco Mundial e perguntar se é obrigado a... E a situação que a gente está. Será possível que eu vou ter que fazer isso? Então, senhores, desculpe a minha franqueza, mas é uma situação... A gente pode exemplificar com várias coisas. As internações foram suspensas. O gerador do hospital quebrou. Nós temos colegas anestesistas aqui que receberam um telefonema: suspende as cirurgias porque não tem, se não me falha a memória, ar comprimido. Aí pega, liga para a engenharia e fala assim: mas não tem, não, já consertou, está funcionando, não tem problema nenhum. As internações estão autorizadas assim, as de urgência. Ora, se não tem gerador, não sei se você sabe, mas respirador, CTI, monitor, tudo é base de eletricidade. Se eu suspendo as internações, por que então que eu posso manter os doentes internados? E por que então que eu posso internar os de urgência? Se os de urgência que precisam mesmo de hospital funcionando mais. Então há muita coisa, muita gente aqui pode dar o depoimento porque que não entende que não está indo prontuários, porque eles distribuíram papéis lá, e a gente tem isso tudo aqui para mostrar, de que não tem funcionário no arquivo, então não pode ir o prontuário, a ponto de médicos escreverem, eu vou ao Conselho Regional de Medicina, eu vou à ouvidoria, eu vou tudo que é lado, mas eu quero o meu prontuário aqui. Eu, como doente de quimioterapia marcada, não veio o prontuário. O marido foi lá, arrumou, trouxe o prontuário da paciente. Quer dizer, será possível? Será possível que é esse o ponto? E se EBSERH demorar um ano para aqueles que acreditam piamente nessa empresa? Coisa que nós não fazíamos. Não podemos, senhores. Não podemos. O coletivo da pessoa não acredita na EBSERH, que está aqui? Hein? Você falou nós não acreditamos. O coletivo das pessoas que estão aqui não acreditam na EBSERH, então uma posição... Professor, eu não lhe dei a parte, e este assunto nós não queremos, nós não vamos entrar em discussão de EBSERH, professor. Professor, eu já ouvi o senhor desrespeitar a palavra. Deixa eu terminar. Senhor reitor, garanta a minha palavra. Muito obrigado. Então, nós não vamos ficar aqui nessa discussão de EBSERH. Nós queremos discutir o problema agora. Nós somos muito sérios, professor. Viu? Muito sérios, viu? Para vir aqui falar esse tipo de coisa. Então, é uma situação que precisa ser resolvida. É muito angustiante para todos nós. Muito angustiante para todos nós. Se o senhor quiser, eu lhe dou todas as explicações privadamente. Bom, em resumo, era um pouco isso, Não subestime a gravidade dessa situação, professor. Os profissionais de lá estão muito preocupados com isso. Muito preocupados com isso. E para terminar, eu gostaria de dizer que eu apoio inteiramente aí as falas em relação às nossas instituições darem apoio ao professor Geraldo.
e queria dizer que sou voluntário para fazer uma contribuição, se for necessário, para ajudá-lo, porque a gente sabe o que é, né, enfrentar um processo judiciário. Eu já enfrentei, né, e com honorários advocatícios, etc. Mas esse é o apelo. Eu acho que tem mais gente que gostaria de falar, e eu encerro aqui a minha participação. Agradeço aí ao pessoal que veio trazer a preocupação com a HU, que é o seu Eduardo, também, que é o professor da Data. E antes de abrir a palavra para os nossos conselheiros, esse tempo, eu vou só esclarecer que a nossa posição como eleitor, mesmo o eleitor não chegou aqui, né, da preocupação com esse tema. Certamente não somos favoráveis ao fechamento do HU, em nenhuma circunstância. Tem várias razões para isso. Primeiro, que cumpre uma função acadêmica imprescindível à instituição. Se nós formos favoráveis ao fechamento do HU, estaremos indo contra o nosso objetivo final. Com reitoria, eu digo, não somente com reitoria, como ex-diretor do hospital. Eu entendo o hospital porque fui diretor do hospital. Claro que essa é uma diferente, mas conheço o hospital, mas e digo mais, se você fechar uma enfermaria do hospital para você reabrir, a dificuldade, a velocidade é imensa. Fechar é fácil, fecha hoje, você vai reabrir. Imagina um hospital inteiro. Então não pactuamos com o fechamento do hospital. A segunda reflexão, que o professor Eduardo faz muito bem, embora eu discorde da sua avaliação de que você não trouxe EBC, é impossível separar. Claro que o pleito não é EBC nesse momento, né? Mas as coisas estão misturadas. Mas eu quero dizer que eu concordo com você que, independente do EBC, vir hoje ou amanhã, o HU não vai resolver com a versão sem EBC. A reitoria tem a obrigação com os servidores, professores, técnicos administrativos e os alunos de tratar do HU. Essa questão nos é cara, nos é pertinente, nos interessa muito. Talvez depois o professor Manso, como assessor do reitor nessa questão, possa dizer a noção que a reitoria implementou nesse período. Vou deixar para ele historiar um pouco essa questão. Mas antes disso, eu quero dizer que essa questão foi trazida agora, não com essa dimensão, aí eu agradeço por ter trazido, não só isso você, mas para que nós possamos ficar também cientes do que está acontecendo, né? Foi trazida na sexta-feira pelo diretor do hospital. Quinta-feira. Quinta e sexta. Na sexta nós ficamos aqui, de 5h30, isso. Das 2 da tarde às 9 da noite, e sexta tarde até 8 da noite. Até as 8 horas da noite. Isso não vou querer dizer que nós vamos resolver de uma hora para outra, longe da pretensão de poder resolver uma dessa complexidade, mas que nós estamos atentos e muito interessados em resolver a questão. O que nos foi trazido talvez não tenha sido nessa dimensão que está sendo trazido aqui agora. Eu até pediria que pudesse ter um arrazoado aí, especificando essas questões que tivéssemos nos entregar as questões específicas. Por quê? Nos foi trazida, a professora Fernanda participou dessa discussão, a questão da segurança, os aspectos específicos da segurança, que o reitor se comprometeu diretamente, né, em tentar viabilizar o mais rápido possível. Existia uma questão específica, não sei se tem alguém presente dos diretores de unidade do HU, que assinaram um documento junto com o diretor do HU, certo serviço, que trazia algumas questões específicas que o reitor fez questão de saber quais são as questões. Uma delas já foi citada, gerador. O reitor se comprometeu, nós pegamos direito da onde tiver que pegar, mas não pode ficar sem gerador no hospital. Não tem como. A reitoria não pode jamais funcionar não favorável no pleito desse. Arco comprimido também foi trazido. Agora, trouxeram outras questões também que estão sendo vistas. Como é que estão sendo vistas? Olha só, nós entendemos também que tem que ter uma questão técnica nisso. Mas alguém que entenda mesmo e diga como foi colocado, quem tem no hospital, quem está no hospital. Professora Elaine, não me recordo o sobrenome. Esteve com a gente, é uma técnica nova da Politécnica específica, trabalha só com a questão dos hospitais e tudo. Foi identificada através do professor específico que trata dessa questão também, não podia vir na reunião. Enfim, ela esteve com a gente na reunião. E foi acordado que ela iria ontem no HU. Não sei se alguém teve a oportunidade de encontrar com essa profissional.
identificar especificamente assuntos relacionados à segurança. E aí, antecede até qualquer outra questão, se tiver alguma questão de insegurança, que, ao nosso ver, não era como foi colocado pela direção do HU. Mas a professora esteve lá, deve ter feito uma avaliação e ficou de trazer. A princípio, nós reunimos, assim que o reitor está chegando amanhã, com o reitor para avaliar essa reunião com o relatório da pessoa que é técnica, professora da nossa universidade, conhece o assunto profundamente. Eu digo que isso não impede, que venha se somar outras questões específicas que eu estou entendendo, que são transcendem um pouco até o que foi trazido. A Fernanda está escrita quase no conhecimento fechado, estou entendendo que tem mais questões aí específicas. Por exemplo, exemplificando para dizer o que é uma questão específica. Nós não discutimos fechamento nessa reunião de leis. Não discutimos. Não foi o pleito que foi trazido especificamente, vamos fechar os leitos, nem foi uma questão que nós internamente discutimos que os leitos iam ser fechados. E a princípio, nós não estamos aí defendendo o fechamento de leis. Acho que tem que tentar entender concretamente que são duas questões. O pleito que foi trazido e o pleito específico que estão trazendo. Eu queria dizer também que eu não estou falando isso somente porque estou representando o reitor, porque essa questão é uma questão muito cara para mim, como profissional, eu sou testado. Ver o hospital nessa situação, assim como eu fui diretor de um hospital, naquele dia, do HU, que é uma função importante, de uma tristeza tremenda. Tenho talvez mais emoção de estar envolvido com isso por causa dessa questão da vivenciar, de ter vivenciado na minha vida acadêmica inteira. E não vamos pactuar, não vamos de nenhuma maneira. Enquanto eu estiver falando isso aqui, jamais, essa foi uma questão inicial que nós discutimos também, a participação dessa reunião, de que a saúde não seja importante. Entendeu? E eu percebo que muitas vezes, talvez até por desinformação, ou não conhecimento do que vem sendo feito por esta reitoria, no meu tempo de universidade, talvez um pouco mais de 30 anos, acho que eu nunca vi um reitor tão interessado, não sendo da área, que é muito tempo que não reitor da área da saúde, que tem apoiado as questões da saúde, especificamente do HU. Então, o nosso compromisso não é perfeito, não pode ficar certo disso. Nós estamos comprometidos em ver da melhor maneira que nós podemos lidar com essa questão, que eu insisto, não adianta a chegar amanhã. Os problemas do HU são sérios, de uma seriedade que nos impede qualquer. E eu não tenho dito isso, não é uma expressão, uma frase, tem colocado os corretores que estão aqui pedindo, olha, o HU não pode fechar, não pode parar. Esse é o mais que eu gostaria de complementar o que foi feito nesse período pela reitoria, para mostrar que nós estamos aí solidarios totalmente em essa questão, por favor. Bom dia a todos, quase boa tarde. Eu assumi a condição de assessor da reitoria para assuntos relacionados a hospitais em agosto do ano passado, praticamente, portanto, com um ano de trabalho. Eu acho que a primeira coisa importante a ser considerada é que antecede a atual reitoria, o atual reitor fez parte da equipe, é que a universidade assumiu o pagamento dos estatutos. Isso. Eu não me referia a quem está aqui, eu só disse que foi importante, como passo inicial, o pagamento da reitoria dos estatutos. Na época, começaram aqui com o Afonso, nós fomos contemporaneamente depois. Eu pediria que você não me interrompesse. Na época dos cooperativos, quem pagava era o hospital com os recursos do SUS. Eu só estou fazendo uma afirmação muito simples. A reitoria passou, na época do professor Luiz, a pagar os estatutos com recursos da reitoria. E isso foi um componente importantíssimo da evolução dos hospitais. Tanto é que a maternidade escola, o Instituto de Pediatria e o Instituto de Psiquiatria se encontrou hoje, no ponto de vista econômico, uma situação bastante razoável. Então, essa foi uma primeira ação. Isso não existia no nosso tempo. Isso é uma mudança significativa. Eu não estou falando que foi para os estatutos não foi. Evidentemente, muita coisa precisaria melhorar. Mas, do ponto de vista do funcionamento dos hospitais, houve essa mudança importante. O pagamento pela reitoria dos estatutos. A partir do ano passado, uma série de questões relativas ao hospital que passou por uma crise ligada à estrutura, que todos concordam, não há um hospital no Brasil que tenha passado por coisa semelhante. Então, o professor Zé Marcos, ele foi atropelado, de certa maneira, por dificuldades imensas relacionadas ao prédio e as repercussões que houve para o hospital. Por exemplo, o fato de ter fechado toda a ala dos postos dele, que limita as inscrições, as atividades. Então, o que aconteceu? Do ano passado para cá, foi formada uma comissão
de titulares da Faculdade de Medicina para trabalhar com a reitoria o tempo todo, com a participação da decana, com a participação do doutor, para indicar problemas e propor soluções. Então, por exemplo, houve um determinado momento que o CTI estava esvaziado de médicos, e com isso se conseguiu especificamente naquele caso, naquele momento, contratar mais algumas pessoas, situação em que o reitor corre risco. É importante que todo mundo compreenda isso. Existe um acordo do TCU que proíbe a universidade de contratar, substituir e pagar mais a qualquer pessoa. Apesar de tudo isso, foi feito, isso impediu que o CTI na época fosse fechado. Esse foi um componente importante de trabalho da reitoria. A outra coisa, bastante significativa, a partir de mais ou menos o início desse ano, a Prefeitura da cidade universitária localizou uma equipe que tinha 3 engenheiros para trabalhar dentro do hospital, exatamente para poder suprir uma série de dificuldades relacionadas ao funcionamento da engenharia naquela época. Isso ocorreu durante um período relativamente prolongado. Agora, ocorreu uma situação em que a reitoria não assumiu inteiramente o comando administrativo daquela atividade. Era necessário interagir com a equipe do hospital. E essa interação, por todas as dificuldades administrativas que existem lá, não foi adequada, mas foi o movimento que a reitoria fez. O professor Araceg manteve uma equipe dentro do hospital, trabalhando na área administrativa por um período relativamente prolongado de tempo, e encontrou o mesmo tipo de dificuldade. Então, isso quer dizer que a reitoria vem acompanhando, vem tomando iniciativas, vem participando desse processo, financiou algumas obras importantes dentro do hospital. Por exemplo, boa parte das obras de infraestrutura que foram necessárias e que continuam sendo necessárias para estabilizar completamente a situação do hospital. Então, existe uma preocupação em conjunto da universidade, da parte do reitor, na colaboração com o hospital, com a direção do hospital, para que as coisas possam progredir da melhor forma possível. Infelizmente, isso não tem sido possível. Agora, senhor reitor, eu peço licença, porque eu realmente, como ex-diretor do hospital, como professor dessa universidade, como médico, e agora como assessor do reitor, o que eu não posso concordar é que se venham fazer acusações graves, do tipo, estão trocando o apoio ao IBSER pelo fechamento do hospital. Onde é que isso está escrito? Isso é alguma coisa que ofende não só a reitoria, ofende a direção do hospital, com base em que prova? Eu não estou afirmando, a gente sabe muito bem que uma acusação não é necessariamente uma afirmação, mas é uma leviandade, é falar sem ter exatamente como identificar isso. Na verdade, é evidente que as pessoas hoje que eventualmente defendem o IBSER deverem ter uma posição de seriedade, inclusive de reconhecer que o IBSER não é a solução para essa crise atual do hospital. Ela é a solução, ou pode ser, para outras coisas, como por exemplo a situação do Taquara. Então eu acho que a gente tem que ter cuidado para não politizar essa discussão. Até porque tem eleições para diretor do hospital, o próprio reitor já afirmou que elas vão ser feitas em outubro, e cada um tem que refletir, né, se realmente esse cenário de eleição não influi numa série de posições que são eventualmente apresentadas. Mas, enfim, a finalidade é basicamente essa: apresentar a discurso da reitoria, o diálogo permanente com a direção do hospital, com a Faculdade de Medicina, para que a gente possa, digamos assim, chegar ao melhor resultado possível. Obrigado, professor. Para Fernando.